Olha, existe um livro escrito há mais de 500 anos que até hoje é visto como um manual sobre poder mais perigoso e honesto já criado. É um guia tão brutalmente direto sobre como conquistar e manter a autoridade que o nome do autor, Nicolau Maquiavel, virou sinônimo de manipulação. Então, bora mergulhar nessa obra-prima, O Príncipe. Para começar, vamos direto ao ponto. Quando a gente ouve a palavra maquiavélico, o que vem na cabeça? Provavelmente não é nada positivo, certo? A palavra carrega um peso enorme, uma conotação negativa que ecoa há séculos. Pois é, exatamente isso. Manipulador, cruel, sem escrúpulos. É uma fama. E que fama, né? Mas a grande questão é, será que Maquiavel era mesmo esse professor do mal? Ou será que ele estava só descrevendo o mundo como ele realmente é, sem filtro nenhum? É essa tensão que a gente vai explorar agora. Para a gente conseguir desvendar esse mito, a gente precisa ir direto na fonte. E o que Maquiavel fez em O Príncipe foi uma coisa, olha, revolucionária para a época. Ele simplesmente separou a política da moralidade tradicional. E aqui está o pulo do gato. Naquele tempo, a filosofia política, muito influenciada pela igreja, focava em como um governante deveria ser. Justo, piedoso, virtuoso. Aí vem Maquiavel e vira essa lógica de ponta cabeça. Ele basicamente disse: pessoal, vamos parar de falar de um mundo ideal e analisar como o poder funciona na prática, no mundo real. Para ele, o que importava era a eficácia em manter o Estado seguro e não necessariamente a bondade do governante. E aí a gente chega naquela famosa frase que, para ser sincero, não está escrita com essas palavras no livro, mas nossa, ela resume perfeitamente a filosofia dele. O sucesso de um príncipe se mede pelos resultados, a estabilidade e a sobrevivência do Estado. E se para chegar lá for preciso tomar umas decisões moralmente complicadas, que seja, o bem do Estado está acima da moral individual do líder. Agora, peraí, o que leva uma pessoa a desenvolver um pensamento tão radical, tão fora da caixa? Para entender as ideias, a gente precisa entender o homem e, mais importante ainda, o mundo caótico em que ele vivia. E pode acreditar, o mundo dele não era nada tranquilo. Imagina só a Itália da Renascença. Aquilo não era um país unido, não, era um verdadeiro campo de batalha. Um monte de cidade-estado, como Florença, Veneza, Milão, vivendo em guerra umas com as outras, exército de mercenários para todo lado, papas agindo como senhores da guerra e potências como França e Espanha invadindo quando bem entendiam. Foi nesse caldeirão fervendo de traição e violência que a visão de mundo do Maquiavel foi formada. E a vida pessoal dele? Foi um reflexo perfeito desse caos todo. Maquiavel foi um diplomata importante em Florença por 14 anos, negociando com os maiores poderosos da Europa. Mas quando o governo caiu e a família Médici voltou, ele perdeu tudo. Tudo mesmo. Foi preso, brutalmente torturado sob acusação de conspiração e, no fim, exilado. O príncipe, na verdade, nasce do desespero desse homem, que escreveu o livro quase como um currículo, uma tentativa de mostrar seu valor aos novos chefes e voltar para o jogo. Ok, com todo esse cenário na cabeça, bora mergulhar de vez nas regras do poder que ele estabeleceu. Vamos ver os conceitos mais famosos e, claro, mais desafiadores do livro. O primeiro conceito, e talvez o mais importante, é a tal da virtude. E aqui, ó, muito cuidado, isso não tem nada, mais nada a ver com virtude no sentido de ser uma pessoa boazinha. Para Maquiavel, virtude é a habilidade política, é a garra, a inteligência e a coragem de um líder. É a capacidade de ler o cenário, tomar decisões difíceis e se adaptar a qualquer coisa. É o motor de um governante de verdade. Beleza, se a virtude é a habilidade do líder, o que é a fortuna? Bom, a fortuna é ao caos, é a sorte, o acaso, é tudo aquilo que a gente não controla. Pensa na fortuna como um rio desgovernado numa tempestade. Ela pode destruir tudo, acabar com os melhores planos e levar embora até os líderes mais fortes. E aí, o que o grande líder faz? Fica parado esperando a enchente e leva tudo? De jeito nenhum. Ele usa toda a sua virtude para construir diques para domar esse rio. Como diz essa citação poderosa, o líder tem que ser audacioso, tem que ir para cima. Ele precisa agir com força para moldar o destino, em vez de só aceitar o que vier. Bom, e tudo isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão do livro, uma que todo mundo debate até hoje. O que funciona melhor para garantir a lealdade das pessoas? Ser amado ou ser temido? A resposta dele é Maquiavel puro, pragmática até o osso. Ele diz, olha, o ideal era ser os dois, né? Mas como isso é quase impossível, é bem mais seguro ser temido. Por quê?
Porque o amor, para ele, é um sentimento frágil, que as pessoas descartam na primeira oportunidade se for do interesse delas. Já o medo se baseia na certeza da punição. Mas, e aqui está o detalhe de gênio, ser temido não é a mesma coisa que ser odiado. São coisas completamente diferentes. E para explicar por que é tão importante não ser odiado, ele solta uma das frases mais cínicas e diretas que existem sobre a natureza humana. A lição é cristalina. Um governante pode até mandar executar um inimigo, pode punir com força, mas nunca, jamais, deve mexer na propriedade e nos bens do povo. Isso gera um tipo de ódio que não acaba e que destrói qualquer governo. Então, tá bom. Como é que um governante age na prática? Para isso, Maquiavel usa aquela metáfora sensacional, a do leão e da raposa. O líder precisa ter a força do leão para espantar os inimigos, os lobos. Só que força bruta não é tudo, porque o leão não enxerga as armadilhas. Para isso, ele precisa da astúcia da raposa. O truque, a grande sacada, é não ser só um ou só o outro, mas saber quando usar a força e quando usar a inteligência. E agora, a gente chega numa das ideias mais polêmicas dele, para dizer o mínimo. Maquiavel diz que um príncipe não precisa, de verdade, ter todas as qualidades que a gente considera boas. Ele não precisa ser piedoso, fiel ou honesto. O que ele precisa é parecer ter tudo isso. A imagem pública é uma ferramenta de poder. Se para salvar o Estado ele precisar ser cruel ou quebrar uma promessa, ele deve fazer. Mas sempre mantendo a aparência de virtuoso para o povo. Certo? E qual foi o resultado disso tudo? Qual o legado que essas ideias deixaram? O impacto de O Príncipe foi imediato, foi explosivo e dura até hoje, gerando debates acalorados. No fim, o legado dele se partiu em dois, basicamente. De um lado tem a visão popular, Maquiavel, o professor do mal que ensinou a tiranos a mentir. O livro dele foi para rapidinho na lista de livros proibidos da igreja. Do outro lado, tem a visão dos acadêmicos, que enxergam ele como o pai da ciência política moderna, o primeiro a analisar o Estado com realismo, sem hipocrisia. E olha, gostando ou não, a influência dele é simplesmente inegável. Líderes e pensadores, pro bem e pro mal, leram e usaram suas lições. Não é à toa que até hoje, séculos depois, O Príncipe é leitura obrigatória em cursos de política, de administração, de direito, o que prova que as ideias dele sobre poder ainda são muito atuais. No final das contas, o recado central de Maquiavel é bem direto. O poder não é um jogo para amadores ou idealistas. Governar, principalmente em tempos de crise, é uma arte difícil, que exige uma compreensão fria da natureza humana, muita inteligência estratégica e, claro, a coragem de tomar decisões duras pelo bem maior do Estado. E isso tudo joga a gente de volta para a pergunta do começo. Depois de olhar para o homem, para o seu tempo e para suas ideias tão brutais, afinal, quem foi Nicolau Maquiavel? Um gênio que teve a coragem de mostrar a verdade nua e crua do poder? Ou um professor do mal que deu aos tiranos a desculpa que eles queriam? Talvez a resposta mais honesta seja: ele foi um realista. E é por ter nos forçado a encarar a política como ela é, e não como a gente gostaria que fosse, que 500 anos depois a gente ainda está aqui, falando sobre ele. A decisão final, claro, fica sempre com quem o lê.